Você sabe determinar qual é o tipo de função adequada para resolver cada questão de matemática? Qual é o tipo de questão conveniente para modelar aquele problema? É muito importante que você saiba a caracterização de cada tipo de função. Vamos começar pela caracterização da função quadrática. Uma função quadrática é toda função que é definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a x2 mais bx mais c. Evidentemente, esse a, b e c são números reais, onde a única restrição é para o a, que o a tem que ser diferente de zero. Preste bem atenção como identificar quando um problema, a função adequada para modelar ele é a função quadrática. Então, no problema que a função adequada para modelar ele é quadrática, as variações de x, quando ocorre de forma constante, eu não estou dizendo que o x é constante, eu estou me referindo às variações de x. Ou seja, o x sempre aumenta o mesmo valor ou sempre diminui o mesmo valor. Então, quando as variações de x for constante, se a função for quadrática, as variações de y ocorrem em PA. Então, as variações de y ocorrem em PA. Isso significa dizer, pessoal, que não é que o y fica variando em PA, são as suas variações. E você me pergunta, como assim? Se eu colocasse aqui a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, perceba que eu tenho aí uma função quadrática. Eu vou pegar esse x e vou atribuir a esse x os seguintes valores. Se o x for, por exemplo, 1, qual é o valor, pessoal, que eu encontro para o y dele? Qual é o y correspondente quando o x for 1? Substitui. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Ok. Eu vou pegar o x e aumentar sempre de uma unidade. Quando o x for 2, então estou aumentando o x de uma unidade. Qual é o valor que eu vou achar para o y correspondente dele? 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Então, o y é 9. Perceba que a variação do x aqui em cima foi de uma unidade. E a variação aqui do y foi de 5 unidades. Continuando. O x, se eu atribuir a 3, note que ele tornou a aumentar a 1. Ou seja, essas variações de x é sempre constante. Então, eu vou fazer, nesse nosso exemplo, o x sempre aumentar de 1 em 1. Então, quando o x aumenta a 1, ou seja, quando o x for 3, qual é o valor que eu vou achar para a função? Qual é o valor que eu vou achar para y? Vai ficar 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 6 mais 9, 15. Mais 1, 16. Perceba que enquanto o x aumentou 1, o y saiu de 9 para 16, aumentou 7. Continuando com nossa brincadeira, eu vou fazer de novo o x aumentar uma unidade. A pergunta é, quando o x for 4, qual o valor que eu vou encontrar para y? 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. 8 mais 16, 24. Mais 1, 25. Perceba que o x está aumentando de 1 em 1. O y aumentou 5, depois aumentou 7 e agora saiu de 16 para 25, ou seja, aumentou 9. Perceba que 5, 7 e 9 é uma PA de razão 2. Professor, você está querendo dizer para a gente que o valor do próximo y, quando o x for 5, porque o x tornou a aumentar 1, esse y vai aumentar quantas unidades? Como eu tenho aqui uma PA de razão 2, então o próximo y vai aumentar 11. Por quê? 9 mais 2 é 11. Então, se o próximo y vai aumentar 11, o próximo y será 36. Professor, e realmente procede. Se no lugar de x eu colocar 5, olha, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 10 mais 25, 35. Mais 1, 36. Cara, eu não sabia disso. E isso ocorre no Enem? Sim. Isso ocorre no Enem e o aluno que sabe disso, ele ganha tempo na resolução. Vamos ver uma questão do Enem que foi cobrado isso, que eu acabei de falar para vocês. Enem PPL 2019. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea.
de um paciente ao longo do tempo t. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de t. Olha bem, pessoal. Se Q é uma função quadrática de t, é como se Q em função de t fosse da forma a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c. Resumindo, isso significa dizer que quando o t sempre variar a mesma coisa, o Q vai sempre aumentar em PA. Continuando a leitura. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram esses apresentados nessa tabela. Na hora 0, quantidade de miligrama 1. Na hora 1, perceba que aumentou 1. Na hora 1, pessoal, quantidade de miligramas observado 4. Perceba que na hora 2 tornou a aumentar 1 de novo. A quantidade de miligramas observadas foram 6. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi às 2. Como é 1 hora após o último dado coletado, ele quer que a gente determine a quantidade de miligramas que foi observado na corrente sanguínea desse paciente no instante t igual a 3. Resumindo, ele quer saber que quando t for 3. Resolução tradicional, o aluno vai montar um sistema para achar A, B e C. Resolução utilizando a caracterização de uma função quadrática. Toda vez que a variável aumentar sempre a mesma coisa, o aumento na função ocorre em PA. De 1 para 4, professor, aumentou 3. De 4 para 6, aumentou 2. Professor, 3, 2 é uma PA de razão menos 1. Isso significa dizer que o próximo termo vai aumentar apenas 1. Ou seja, no instante t igual a 3, a quantidade de miligramas observada foi 7, que está na alternativa B de Paula. Viu como é massa saber a caracterização das funções? Aguarde os próximos vídeos para caracterizações das funções afim e exponencial. Até mais, pessoal!